de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele não gravou entrevistas, mas atualizou algumas informações sobre negociações em andamento e admitiu que o Flamengo vai fazer uma proposta oficial para contar com o meia Gerson, jogador formado pelo Fluminense, hoje pertence à Roma e está emprestado à Fiorentina, do CT Ninho do Urubu, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Show de bola, muito obrigado, Álvaro Loureiro, falando aí de mercado da bola, que é o que interessa mais mesmo a galera, né? O torcedor tá querendo saber quem vem, quem vai e tal, aquela coisa toda. O Cueja, que tinha a possibilidade de sair, fica no Flamengo e hoje já se reapresentou. Agora o Gerson, o Marcos Braz confirmou. Realmente o Flamengo tem interesse e vai fazer uma proposta a Roma para ser o segundo volante que pede Jorge Jesus. Ontem a gente conversou aqui com o Moser, né? Ele vinha jogando assim, né? Na Fiorentina, na última temporada, sim. Nem sempre. Em algumas partidas, ele não é segundo volante. João, particularmente, para você adquirir um jogador Fábio Azevedo, posso te interromper? Agora. Sem que você me dê uma dura, como fez o Quesada? Eu peço desculpas públicas a você. Foi grosseiro, mas tudo bem. É que bem. toda hora que eu tô falando, você me corta, aí eu fui obrigado. Chorão, o Messi. Eu vou interromper e é extenso ao Eugênio, que é o melhor de nós quatro aqui. Ih, rapaz, que beleza. É o capitão, né? Não, o que eu quero é o seguinte... Você pode me incluir também, melhor que nós cinco. O Jorge Jesus joga num 4-1-3-2. Ele gosta de jogar assim. Cadê o segundo volante? Pronto, agora continua. Mas ele falou isso na entrevista pós-jogo, pode reproduzir. Eu tô errado, Eugênio? Não, deixa eu te explicar por quê. Ele joga... Sim. É porque eu fiz a brincadeira, porque vocês estavam aqui ontem com o Moser. Eu queria perguntar pro Moser. Sim. Fiquei em casa vendo. Cadê o segundo volante? Quem é o segundo volante aí? Porque na prática é o seguinte, né? O que ficou muito claro no jogo. Em momento nenhum, Jesus, fala sobre numeração de posicionamento em campo. 3, 1, 2. Ele bota o time dele em campo. Na prática mesmo, o Flamengo teve o Arão, o Diego um pouco à frente do Arão e os outros dois lá na frente. Era uma espécie de 4-2-4. Na prática, porque os homens de lado eles vão embora. Quanto Madureira mais fácil. Quanto Madureira mais fácil. De Lucas Silva e Vitinho. Lucas Silva e Vitinho. Sim. Ficava uma linha de 4 lá na frente. É claro, quando tiver que voltar, esses caras vão recuar um pouco mais e vão ficar, de repente, na linha do Diego, que estava um pouco à frente do Arão. Por isso ele disse que o Diego foi um segundo homem. E ele reclamou. Estava um pouco à frente do Arão, que o Arão estava lá quase como um terceiro zagueiro. Aí entraria o Gerson. Aí, teoricamente, se é Nessa isso posição. que ele chama de segundo homem... Mas aí tem... onde o Diego jogou. Mas aí tem a De Arrascaeta, aí tem Everton, aí tem Diego, aí tem jogador para fazer. Então, eu fiquei só... Eu vi a entrevista dele, né, e fiquei confuso. Porque se ele joga com um volante, 3 meias e 2 atacantes... Aonde aparece a figura do segundo volante. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? E eu acho que muitos jogadores desse elenco do Flamengo terão problemas com o Jorge Jesus exatamente por causa de uma palavra: intensidade. Muitos desses caras aí que foram citados, eles talvez não consigam ter a intensidade que ele vai exigir do time. E talvez ele já tenha percebido isso, e na cabeça dele, o Gerson, que é um jogador de 22 anos e que ele, segundo informações, acompanha lá no futebol italiano, ele conseguiria fazer com um pouco mais de intensidade do que, por exemplo, só citando um exemplo, o Arão, o que ele quer no time. Eu tenho a impressão que passa um pouco por aí. Por exemplo, o Diego é que jogou nessa função, né? Sim. Talvez ele tenha visto, ainda é uma dedução, tá, gente? Não é informação, que alguns desses jogadores, no quesito intensidade, possam deixar a desejar. Talvez seja essa a única explicação. Porque, sim, e até linkando com o que disse ontem aqui o Moser, que deu um espetáculo aqui o Moser. Foi muito legal. Eu acho que ele pode estar buscando no Gerson, estou tentando fazer um exercício positivo aqui, justamente essa cultura europeia que ele desenvolveu jogando lá nesses últimos anos. Essa interpretação de jogo com uma cabeça mais próxima do que ele tem. Sim. Porque o Gerson, de fato, não foi destaque até agora jogando no futebol italiano. Não foi. A Fiorentina terminou em 14º lugar,
3 pontos acima da zona de rebaixamento. Sim. Garantiu a permanência na primeira divisão na última rodada. E o Gerson não foi titular da Fiorentina. Fui buscar todos os jogos onde ele se posicionou. O Gerson jogou as últimas partidas como primeiro homem de meio campo na Fiorentina. Algumas como segundo. Outras como meia se aproximando dos atacantes e jogou também como meia lateral. Ou seja, ele joga em todas as posições do meio de campo. Isso é bom. É versátil. Porque ele pode dar várias opções ao treinador na hora de montar o time. Mas ele não é um segundo homem nato de meio campo. Vou trazer o Gerson porque ele é essa peça. O Ganso jogou não é essa homem figura. no Sevilha. Ele não é segundo homem. E ele jogou. Não quer dizer que ele jogue com excelência na função. Por isso que eu acho que o Flamengo investir num jogador e o histórico do Jorge Jesus é de comprador. No Benfica, o Moser falou isso aqui. Sim. Ele tinha um recurso, ele comprou, ganhou. Se o Flamengo puder comprar, ok. Agora, é a função que ele precisa hoje no elenco? Porque ele, depois do jogo ele falou Flávio Henrique, que segundo homem ele só tinha um. Ele deixou isso bem claro. Né? Bem claro. Pois é, vamos ver. Ô, João, vamos aguardar, pois não. Deixando de lado as nomenclaturas volante, o meia que vai e vem, bom, enfim, esquece a nomenclatura. É a mesma coisa que o Abel estava buscando e não achou no time. O Abel? O primeiro volante do time qual é? O Abel tinha o Arão, né? Que era o cara dele. Mas o primeiro volante do Abel era o Coelho. O Coelho. Ele queria o segundo volante, que é o cara com qualidade para ir e para voltar. Pelo que eu estou entendendo, é isso que o Jesus quer. Esqueça a nomenclatura. Alguns vão chamar de volante, outros vão chamar de segundo volante, outros vão falar de um meia que faça o box to box e tal. Que é a crítica do Abel, que o Arão não fazia com qualidade essa função, que é o que vai acontecer agora. Não, que Quesada, me perdoe, mas eu acho que é o contrário. O quê? Ele, para o Abel, ele tinha encontrado e não abria mão desse jogador porque dava equilíbrio ao time e o jogador era o William. O Abel, sim, nós criticávamos que ele não fazia. A torcida, mas o Abel... A torcida do Flamengo gostava do desempenho do Arão? Não gosta dele. Era um jogo... Não gostava, mas ele era um ponto de equilíbrio. Quando ele jogava bem, o time ia bem. Pelo menos era. Bom, então estamos com uma leitura... O Abel estava satisfeito com o Arão. Então nós estamos com uma leitura legal. Isso que você disse, então o Jesus sabe, mas que não precisa. Então tem uma diferença enorme. Então tem esse cara em cima do que você falou aí. No jogo, tem o segundo volante, o Arão. Tem, mas não precisa contratar ninguém, então. É isso? No que a gente viu falou que tem um desequilíbrio. Tem 5 primeiros volantes e tem um segundo volante, não foi isso? Isso. Foi o que ele falou, que eu discordo. Eu discordo. Mas peraí, ele quer contratar o segundo volante para compor grupo ou para chegar e ser dono da Eu acho que para chegar e jogar. Para chegar e jogar. Né? Eu acho. Qual é a grande diferença do time do Abel em termos de organização em campo, posicionamento em campo, pro que o Jesus colocou em campo contra o Madureira? Vamos imaginar, o Arão jogou no lugar do Coedjar. Não tinha ninguém onde jogava o Arão. Ele tirou aquele jogador e botou mais um centroavante. A diferença é essa. A diferença é essa. Então, ele não vai buscar aquele jogador. Ele vai buscar um outro que possa jogar pelos dois ali no meio. Seja meia e seja volante. Que possa jogar pelos dois. Porque ele não vai ter um time, em princípio, pelo que se viu contra o Madureira, mais ousado. É um time mais arriscado, mais lançado ao ataque. Todo mundo tem que participar da marcação. Só que esse homem que vai ficar um pouquinho mais atrás, talvez tenha que ter mais mobilidade para fazer a cobertura junto com o Arão. De todos esses jogadores que o Flamengo sondou, tem um cara que está jogando pelo Chile a Copa América, que seria esse cara. Arangues. Grande volante, hein? Excelente. Vidal. Não, já bichou a camisa. Não, eu tô falando dos caras que foram soldados. Os dois cairiam maravilhosamente. Mas eu tô falando o Arangues porque ele foi um dos nomes, a gente falou aqui, Sim. Um dos nomes. É um baita jogador. Mas antes da chegada Você imaginou, do JJ. Coedjar, Arangues. Mas antes da chegada do JJ, né? Depois que o JJ chegou, não. Agora, ainda falando de Copa América e mercado da bola, embora o Marcos Braz e o Miranda ontem declarou que voltar para o Brasil sempre foi uma opção interessante. É uma honra voltar a jogar no meu país. Ou seja, com a impossibilidade de propostas de lá, de fora da Europa, que era a prioridade do Miranda, ele admite voltar para o Brasil. E a partir do momento que ele admite voltar para o Brasil, como o Flamengo já demonstrou interesse lá atrás, pode ser uma possibilidade. Quem é o chefe da delegação do Brasil na Copa América? Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Então, essas conversas, claro que acontecem informalmente e aí depois voltam a ser formais,
Da mesma forma que o Miranda declarou lá atrás e tem esse pensamento, o Felipe Luiz da mesma forma que tem, ficar na Europa. Mas se o mercado não abre, e claro, o Marcos Braz falou, o Flamengo também não vai ficar esperando eternamente o Felipe Luiz. Não vai esperar eternamente o Miranda. O Flamengo está de olho no mercado. Está tentando trazer um zagueiro, um camisa 9. Ah, não tem o Pedro. Ok, vai buscar um camisa 9. Está atento ao mercado e com algumas autorizações para que empresários possam buscar esses jogadores com o aval do Jorge Jesus. O Flamengo vai contratar. Isso é um fato. Agora, a questão é quais são as prioridades do Flamengo. Zagueiro, lateral esquerdo, volante, segundo volante, como queira, aquele cara que vai ajudar ele no meio de campo e um atacante, são os 4 que o Flamengo ainda vai trazer? Vai trazer. Agora, outra situação, hein, que tem muito a ver com o panorama do Miranda também. Felipe Luiz, a Copa América termina domingo. Ele disse que vai definir o futuro dele pós-Copa América. E é uma situação, neste momento, igual a do Miranda. Não está aparecendo no mercado europeu uma proposta para o Felipe Luiz. E ele já tem uma proposta do Flamengo. O Felipe Luiz, a prioridade dele é permanecer na Europa, a esposa é espanhola, a família está muito adaptada à Europa, mas não apareceu ainda, pelo menos a informação que eu tenho, uma proposta europeia para o Felipe Luiz. E a proposta que ele recebeu do Flamengo é muito interessante, profissionalmente e financeiramente. Então isso também pode fazer com que Felipe Luiz venha para o Flamengo. Como são jogadores da seleção brasileira, acho eu que não precisa passar pela avaliação do treinador, né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E pode ser uma coisa feita direto pela diretoria, né? Pelo vice de futebol, ou quem quer que seja o responsável pela contratação. Eu acho excelente as contratações, embora eu ache que são 2 jogadores com características completamente diferentes do que o Flamengo tem. Assim, hoje o Flamengo tem o Léo Duarte, que é um zagueiro rápido, com essa exposição aí que me parece que vai ter a zaga. É melhor você ter um zagueiro rápido do que um zagueiro lento, tendo em vista aí quando jogava Juan, Rodolfo, Hever. Exatamente, obrigado pela lembrança. Hever. E, então assim, zagueiro, o Felipe Luiz não, eu tô falando só do zagueiro do Miranda, que eu acho excepcional. Um dos melhores zagueiros que eu vi. Mas, quando a Europa não quer, quando a Europa não quer mais, é que lá eles espremem a laranja até... É a hora de voltar pra cá. É a hora de voltar pra casa. Que é normalmente casa. o que acontece, né? Não, mas o cara volta nem pra cá sempre na o hora cara que chega lá, aqui, mas nem sempre o cara chega aqui e arrebenta, né? Os adeptos, né, que são... Miranda tá com 33 anos, eu acho. 34. 34. Vai ter 37 na Copa, né? Se for pra Copa, acho dificilmente... A coisa da Copa, esquece a Copa. Tem muita... Né, que a Copa é sempre uma referência legal. Não, a Copa América ano que vem. Quando o João falou Argentina, do Rafinha ser o reserva do Dani Alves, por que você não falou isso também? Por que não entrou em destaque, em pauta? Para de pegação de Não. pé. Deixa eu falar só uma Quem coisa. tá implicando com você? O Rafinha, lateral direito, mais de 30. O Miranda se vem, mais de 30. E o Felipe Luiz, mais de 30. E o Diego Alves, mais de 30. Mais de 30. E o Diego Ribas. É que o goleiro... Não, eu tô falando da defesa. A defesa do Flamengo pode ficar com uma média de... É que o goleiro é menos impactante, porque o goleiro pode jogar em alto nível até os 40 sem problema. Mas para quem não gosta de time que fica envelhecido, você vai aumentar consideravelmente, porque aí o Miranda vem para ganhar a vaga do Léo, né? Fora isso, a intensidade diminui, né? E todas as questões que já foram explicadas pelo Edmundo, da velocidade do jogo e tal, e coisa do tipo. Enfim. Só aqui é importante esclarecer o seguinte, a situação do Felipe Luiz, ela é concreta. O Flamengo, de fato, já fez uma proposta para ele e aguarda uma definição do Felipe Luiz, embora esteja no mercado. O Miranda, não. O Miranda apenas declarou ontem o seguinte, olha, voltar para o Brasil é uma coisa bacana, coisa que ele não dizia. E como o Flamengo, há algum tempo, manifestou interesse, e o presidente do Flamengo é o chefe da delegação, quem sabe não esteja aí se abrindo uma possibilidade. Mas a situação do Felipe Luiz é uma situação bem